Nossa, eu corri pra pegar meu hambúrguer. Ele saiu fugindo. Vamos lá. Seguinte. Nossa, Spore. Como o Spore se tornou o último jogo de Will Wright. Não sei o que é Will Wright, mas enfim. Caralho, vocês já jogaram Spore? Vocês chegaram a jogar Spore? Spore é velho pra porra. Nossa, eu joguei em live, eu acho que Spore. Foi engraçado fazer os bichos tudo estranho. Olá, Lucas Pantoja. Tudo bom? Boa noite. Olá, comunidade LGBT. Quantas pessoas? Espero que todos se fodam, amo todos. Que isso? Que isso? Spore era foda, Spore era legal. Era engraçado fazer uns bichos esquisitos. Mas vamos lá. Videozinho novo do Tucas, Nerd Crônico. Vamos assistir enquanto eu janto. Tudo bom, ninguém? Boa noite. Quando você tem uma mente genial, responsável por criadores dos maiores sucessos de simulação... Ah, é o criador de The Sims, caralho. Esse cara é foda. O cara criou um novo gênero de games, né? Eu fazia eles bonitinhos, tinha apego neles. Nossa, quando eu joguei em live eu fiz uns Spore mó esquisito. da vida na indústria de games e anuncia que agora vai de fato criar um game que busca simular a origem da vida, as expectativas vão levar as pessoas a imaginarem muitas coisas. Mas imaginar que esse jogo vai ser a sua última cartada e que você vai abandonar o seu próprio estúdio e depois sumir da indústria pelo desgosto com as diferenças criativas na produção desse game, certamente não era o cenário mais previsível. Nossa, Spore é... Olá, pessoas que habitam nos confins da internet. Olá. Aqui quem fala é o Tucas, e quando eu comecei a escrever o tema desse vídeo, ele era exclusivamente sobre Spore. Mas como basicamente tudo que eu faço pro canal, eu começo a escrever sem fazer a menor ideia de onde que eu vou parar, em determinado momento, eu decidi fazer o tema desse vídeo ser o Will Wright. Ou melhor, a imensa falta que ele faz nessa indústria. Desde o lançamento de Spore em 2008, o cara não só se afastou do desenvolvimento de games, como pouco se ouviu falar dele. Eu ainda me lembro como se fosse ontem de ver a notícia em 2015 de que a EA estava fechando a Maxis, o estúdio fundado pelo Will e que havia sido comprado pela EA em 97. Esse estúdio aqui acabar até então, pra mim, era algo impensável. Se você se interessa por games e tem menos de 20 anos, pode ser um pouco difícil de entender o peso que a... No YouTube não tem ad, hein? O cara é foda, os caras que pegaram pra cuidar do jogo depois tem muita que se fuder. Ah, como sempre, né, mano? Como sempre, né? Fazia tempo que eu não escutava falar de Spore. Ou o Spore era muito divertido. Só que era muito estranho. Eu não entendia muito. Mas eu joguei em live e foi engraçado. Ver os bichos crescendo, fazendo, sei lá, grupos. Porra, engraçado. A mente desse cara teve pra indústria quando ele tava ativo nela. Talvez alguns até fiquem meio de cara com essa comparação, mas a real é que eu via o Will como um Steve Jobs no mundo dos games. E assim, é claro que eu não tô falando em sentido de despertar um interesse de consumo desenfreado em produtos hiperfaturados vendidos como artigo de luxo e com obsolescência programada de fábrica. Mas sim em sentido da busca incessante pelo disruptivo. A sede de desenvolver criações que fazem algo que antes era só imaginação se tornar entretenimento pra todo mundo. E eu acredito genuinamente que no momento que o Will Wright decidiu se afastar dos games por conta de divergências criativas naquilo que deveria ser o seu maior legado, a gente perdeu uma das mentes mais criativas que essa indústria já teve, e que até hoje ninguém conseguiu preencher esse lugar. Não é sobre isso que quero falar hoje. Quero falar sobre brinquedos. Oi, ninguém. YouTube não laga nem um pouquinho quando eu tô assistindo live, juro, mas a Twitch, por outro lado... É, mano... A cada dia mais vamos para outros lugares, né? Incrível. O que é isso, mano? Ele tá com o braço quebrado? Will Wright faz brinquedos que fazem mundos. E o poder que vejo inerente a eles. As pessoas me chamam de designer de jogos, mas eu realmente penso nessas coisas mais como brinquedos.
Mas comecei a me interessar muito por Marie Montessori e seus métodos e a maneira como ela lidava com as coisas e como ela considerava muito valioso que as crianças descobrissem as coisas por conta própria, em vez de serem ensinadas de forma evidente. E ela criava esses brinquedos em que as crianças, ao brincar com eles, acabavam entendendo esses princípios profundos da vida e da natureza por meio da brincadeira. E como elas descobriam essas coisas, isso as prendia muito mais. Além disso, elas experimentavam seus próprios fracassos. Havia um aspecto de aprendizado baseado em falhas que era muito importante. Por isso, considero os jogos que faço mais como brinquedos Montessori modernos. E realmente quero que eles sejam apresentados de uma forma em que as crianças possam explorar e descobrir seus próprios princípios. E isso me levou à astrobiologia, que é o estudo da possibilidade de vida no universo. Cara! Você tirou suas conclusões daí? Porra! Tá bom, mano. Tem pessoas que são brilhantes realmente, hein? Caralho. O Twitch tá tão ruim assim, faz 2 anos que eu não entro lá. Lucas Pantoja. Eu soltei um videozinho aí no canal no YouTube sobre a Twitch. Se você quiser ver depois, você vai ter uma noção de como a Twitch tá. Que pulo foi esse? E depois a equação de Drake, que é a probabilidade de surgimento de vida em planetas. Quanto tempo ela pode durar, quantos planetas existem. Cara, esse cara pulou de brinquedos pra coisas quânticas. Que isso, cara, é muito foda. Coisas assim. Comecei a observar o quão interessante era a equação de Drake, porque ela abrangia todos esses assuntos diferentes. Física, química, sociologia, economia, astronomia. E outra coisa que me impressionou muito, há muito tempo, foi Powers of Ten, o filme de Charles Murray Eames. Comecei a juntar os dois e a pensar, será que eu poderia construir um brinquedo em que as crianças pudessem viajar por todos esses princípios interessantes da vida, como ela existe e como será no futuro, coisas em que você poderia viajar por coisas como o paradoxo de Fermi, o princípio antrópico, a origem Outer Wilds. Tô brincando. da vida. Por isso, hoje vou mostrar um brinquedo no qual tenho trabalhado e que, acima de tudo, considero uma espécie de brinquedo filosófico. Esses são alguns trechos de uma das várias palestras que o Will deu. Que legal, nossa, ele leva videogame de uma forma muito diferente. Eu nunca pensei em ver videogame como um brinquedo, né? Não sei se vocês têm essa coisa também. Tipo, pra mim, videogame não é um brinquedo, mas é um bagulho que você brinca, né? Você joga e se diverte. Interessante, interessante. Tô falando a respeito de Spore, nos cerca de 7 anos que o jogo ficou em desenvolvimento. É óbvio que o que ele promete entregar aqui empolga, e isso justifica toda a atenção que o projeto recebeu. Mas a real é que, além disso, até aqui, as pessoas tinham zero motivos para duvidar do Will Wright. Ele fundou o seu estúdio, a Maxis, em 87, e apesar dele já ter feito alguns jogos menores antes, a Maxis foi criada para, com os investimentos de um sócio, o Will conseguir publicar a primeira versão de nada mais nada menos que SimCity. E convenhamos que o seu estúdio nascer pro primeiro lançamento O Carl Sagan dos jogos seria esse, talvez. ser essa paulada aqui é simplesmente épico. Os games da Maxis sempre tiveram o PC como plataforma-alvo, mas à medida que eles faziam sucesso ao longo dos anos, a empresa acabou tendo que quebrar. O braço foi por causa de um acidente de esqui. Caralho! É que ele tava com o braço mó tecnológico, com umas varetas de metal e tal. Caralho. Ele parece com aquele cara de Ready Player One. Era pra ser um gênio com autismo e TDAH e muito potencial. Entendi. Ah, gente, eu não sei se o Lucas sabe, mas eu tô lendo os dois chats, viu, da Twitch e do YouTube ao mesmo tempo. Se alguém não estiver vendo mensagens. Muito a cabeça tentando deixar esses games jogáveis sem mouse e teclado, porque a demanda para esses games do console também era gigante. Games como The Sims 2 no PlayStation 2 e no Game Boy Advance são famosos por terem propostas de gameplay bem diferentes do original no PC. E isso foi assim desde o começo. Para vocês terem noção, o SimCity original teve um port muito bem recebido para o Super Nintendo. E recentemente descobriram até um protótipo bem avançado de um port de SimCity que estava sendo desenvolvido para o videogame antecessor, o NES. Muito foda. Caralho, vocês conseguem imaginar, mano? O NES. Você consegue imaginar a época em que isso aqui era o ápice? Tipo, a galera abria isso e falava, caralho, que foda, mano, eu posso construir cidades. Meu mano Miyamoto velho, ele é mesmo.
Muito Dentre incrível. uma porrada de sequências de SimCity e outros games com Sim no título, a abreviação de simulação, que é a principal característica dos games do Wii, a Maxis foi fazendo seu nome e vendendo muito bem os seus jogos durante os anos 90. Só que um dos games que o Wii tinha a ideia de criar desde 91 não inspirava muita confiança entre o conselho administrativo da Maxis, que não queria abrir mão e investir recursos da empresa nessa ideia. E mais surpreendente que a ideia desse game, que os diretores não colocavam fé, é de onde o Wii tirou ela. E vocês não vão acreditar. Me trouxeram mais batatas. Eu sempre aceito mais batatas. Nerd Chronicle, se você falar da manual Nerd Chronicle, eu vou ter um negócio. Ou da Ibaki. Ih! Caralho, é um incêndiozão. Em 1991, a cidade de Oakland, na Califórnia, sofreu com uma das maiores queimadas da sua história. Caralho. Caralho. Por 3 dias, até ser controlado, o incêndio matou 25 pessoas, consumiu 1.500 acres e destruiu quase 3.000 casas. Nossa, que merda, mano. Cada um desses brilhos alaranjados que você está vendo Caralho. agora é uma casa em chamas. Essas são casas que não serão salvas. Uma dessas casas era a do Will Wright. Não. Mesmo estando num cenário de destruição e desolamento, perdendo a sua moradia e tendo que reconstruir a sua vida, lidando com uma tristeza que para muitos é incomensurável, uma mente criativa segue sendo uma mente criativa. Ao revisitar os destroços da sua moradia e ver a estrutura dela e da casa dos seus vizinhos assim, sem paredes e com uma pequena parte das estruturas que não foram consumidas pelas chamas em pé, o Will pensou em criar uma espécie de casa de bonecas virtual, onde seria possível ver através da estrutura das paredes o que acontecia com os bonecos lá dentro. E apesar do conselho administrativo da Maxis se manter irredutível e não seguir com essa ideia, em 97, quando a Maxis foi comprada pela EA por 125 milhões de dólares, o orçamento para a criação desse jogo basicamente se tornou infinito. E foi assim que o Will Wright criou a sua segunda grande série do gênero de simulação. Ele deu a vida a The Sims. Muito foda. Caralho, nossa. Não sei, essa musiquinha me dá um tico vontade de chorar, velho, porque me lembra muito do passado. Quando você cria os personagens e projeta os ambientes, Quando você cria personagem... Por que ele fala assim? tudo é possível. The Sims é um jogo novo todo dia. Por Uau! mais que a gente não tenha um jogo novo da série desde o 4, em 2014, que inclusive o Will Wright já não estava mais envolvido no desenvolvimento, The Sims dispensa introduções. A influência que esse jogo teve nos games, na cultura pop e o nicho que ele criou, até hoje não é atendido por mais ninguém. É verdade. E jogar isso aqui pela primeira vez quando eu era pequeno me fez ter a plena certeza de que eu ia ser arquiteto. Eu sei que esse é o caso de muitas pessoas com A Debs fazendo o esquema da nossa casa, velho. Ela fez o esquema em 3D lá, tipo The Sims e pronto, vou virar arquiteta. A dona EA tem tantos jogos bons, pena que ela é uma empresa mais ou menos, né? The Sims, mas eu realmente passava incontáveis horas no modo de construção e perdia completamente o interesse na parte de simulação da vida com o meu sim assim que eu terminava de construir a minha casa. Aí eu apertava Ctrl Shift C, escrevia Motherload. O grande Motherload. Eu lembrava do Motherload, mas é um cheat do The Sims 2. No 1 é o famoso Clapaucius. Clapaucius. E partia criar uma casa ainda maior com mais recursos. Droga. Essa trapaça faz muita falta na vida real. A ideia do Will, que literalmente surgiu das cinzas com o aporte financeiro da EA, virou que até hoje é uma das séries de games de maior sucesso de todos os tempos, com muitas expansões temáticas e milhões de cópias vendidas no mundo todo. Seja pro lado bom ou pro lado ruim, o Will Wright foi um cara revolucionário. Já que ele não sabia o quanto que essa parada ia escalar, mas The Sims e o seu modelo de conteúdo capaz de modificar o jogo base vendido separadamente foi o carro-chefe dos primeiros. Uau! Sim, após 5 ou 6 meses sem entrar na Twitch Laugh Hard. Tava com saudade de VCS. Oi, Midori, tudo bom? Muito obrigado pelo seu recebo de 30 meses, caralho. Obrigadinho aí por 30 meses... Quê? 30 meses de apoio.
Você tá bom, mano? Bem-vindo de volta. Tudo bom? Modelo de DLCs. A quantidade de expansões que a série recebeu ao longo da sua história por muito tempo foram responsáveis por encher os cofres da EA. O Will conseguiu mais do que consolidar o seu nome na indústria, com 2 séries de sucesso absurdo. O cara conseguiu simular cidades, conseguiu simular a vida, então a intenção dele passou a ser simular o surgimento dela. O universo. Até onde se sabe, a ideia de Spore também já estava com Will há bastante tempo. A real é que alguns games antes dele também já deram uma arranhada nesse tema de evolução e desenvolvimento de espécies. Mas é claro que com limitações gráficas e de programação na sua época. O fato é que o Spore começou a ser desenvolvido mais ou menos ao mesmo tempo que a primeira expansão online de The Sims, lá por 2001. Ou seja, o cara mal tinha lançado uma master peça e já tinha partido para trabalhar em outra. E assim, esse papo acaba indo mais uma vez pro lado da sua idade para entender o impacto da informação na época dela. Mas as primeiras demonstrações de Spore, ainda em fase super inicial, onde o Will mostrou as funções mais básicas do jogo, como a criação de criaturas e o comportamento delas, foi em 2005. Caralho. Ver esse jogo acontecendo nesse ano, mesmo nesse estágio básico de desenvolvimento aqui, parecia uma mentira absurda. Mas a parada era real e pôde ser presenciada por todos que foram nessa palestra que o Will deu na GDC, a Game Developers Conference do ano de 2005. E assim, foi engraçado pra mim tanto relembrar quanto jogar o Spore pra esse vídeo. Mesmo antes dele virar algo mais sobre o Will Wright. Seria foda um Spore Remake? Mas aí ia sair milhares de DLCs que você tem que comprar, né, mano? Refrescar a memória não só com as coisas que o Spore se propôs, mas também com as coisas que ele conseguiu fazer, ainda causa a sensação de que esse jogo é mentira. Mano, esse jogo é muito engraçado. Os bichos são todos engonçados, velho. Eu podia, tipo, colocar os olhos na barriga do bicho, os pés na cabeça. Era engraçado. Mentira. Spore é tão diferente e foi feito há tanto tempo que nem parece real. Mas tudo bem, porque esse aqui é o primeiro vídeo do mês e abril literalmente começa com o dia da mentira. Então, nada mais justo do que esse jogo tá aqui. E falando em mentira, até quando você vai mentir pra si mesmo? Não! Como o cara enfiou a propaganda da manual no meio de um filme, do vídeo de Spore. Como? Oi, Nimers. Oi, Tai, tudo bom? Ai. Tinha só 14 anos quando Spore foi lançado, mas acho que eu só fui jogar no final de 2009. Ele não foi um jogo que chegou a me marcar ao extremo ou Compre a DLC da evolução. tomar meu tempo como The Sims. A lembrança mais Olha lá os bichos, mano. Os bichos são muito engraçados, cara. forte que eu tinha dele era de que sempre que o meu jogo tava se tornando interessante, a minha criatura evoluía. O jogo mudava e eu não conseguia retornar ao modo anterior. Dando a descrição mais crua e direta do jogo, você começa controlando um organismo celular que vai se alimentando até o ponto que sai da água, porque desenvolveu inteligência, e começa a sua jornada evolutiva num planeta interagindo com diversas outras criaturas. E aqui, o jogo é tipo um MMORPG. Depois, a sua espécie passa para um estágio tribal e o jogo vira um RTS. Aí você parte para a fase que você tem que conquistar o mundo e o jogo vira um clone de Civilization. E finalmente, quando a sua civilização evolui ao ponto de partir pro espaço, o jogo vira uma parada muito louca. Eu diria Que isso? Outer Wilds 0.1? que esse estágio aqui é onde o Spore é mais original na gameplay. Ele te permite explorar planetas, galáxias e descobrir uma porrada de conteúdo do próprio jogo e criado por outros jogadores. E como eu mencionei antes, rejogando ele pra esse vídeo e tendo uma noção um pouco melhor a respeito de games e da Mano, o tamanho daquele bicho. Tá porra. Tenho o sentimento que meu cabelo começou a cair depois que a manual começou a aparecer. Olha, Lucas, eu acho que é um esquema de pirâmide, tá? Cuidado com a água que você tá tomando, hein? dificuldade envolvida em criar eles como um todo, olha, mesmo com algumas falhas, Spore é incrível. Ele é muito diferente de tudo, é difícil até de comparar ele com outros jogos. E eu sei que eu literalmente acabei de fazer isso pra explicar os estágios dele, mas conseguir encaixar todos esses estilos de gameplay numa coisa só faz ele ser muito diferente de tudo. Esse jogo tem uma proposta e personalidade fora da curva, algo que eu fico com a sensação de que, por algum motivo, a gente costuma ver só nos indies hoje em dia. E falar desse jogo sem partir destacando o modo de criação de criaturas é um crime. Eu tenho que apresentar e tirar isso da pauta de uma vez, o mais rápido possível. Em primeiro lugar, essa parada aqui é sem dúvida, até hoje, uma das ferramentas de criação de personagens mais complexas, livres e criativas da indústria de games. Ah, Tulcas, mas em Dragon's Dogma... Eu tava, mano,
Por um segundo o meu cérebro congelou e eu fiquei, por que ele colocou o Michael Jackson como insert do vídeo? Aí eu percebi que é, sei lá, Dragon's Dogma, não sei. Eu fiquei tipo, mano, por que tem o Michael Jackson, mano? Uma 2 eu consegui fazer o Michael Jackson. Caramba, isso é bem impressionante. Mas em Spore de 2008, você consegue criar uma raça alienígena de pênis. Uau! Eu não tava esperando o Michael Jackson, eu também não. Sim, o fato de que qualquer coisa pode ser Uou! feita aqui automaticamente fez o Spore ser bombardeado com os mais variados tipos de criaturas penianas no seu lançamento. Nice. Na verdade, até hoje em dia. Porque se tem algo que eu descobri com os anos de experiência que a vida me deu, é que quando você dá poder a um homem pra ele criar qualquer coisa, esse homem automaticamente usará esse poder pra criar um pênis. Inclusive eu, porque pra capturar o gameplay desse vídeo eu criei uma bela criatura piroquenta, mas por motivos de eu não criar. Por que, Tucas? Essa é a pergunta que eu me faço. O porquê? Você tinha a total liberdade pra criar qualquer coisa e você me cria um pau. Essa é a pergunta que eu te faço, Tucas. Piroquianta é um nome? Piroquenta? Ah, piroquenta. Ah. Querer ser desmonetizado e nem passar o vídeo todo censurando um pinto com um pinto ambulante. Depois da fase celular, quando a criatura vai pra terra, eu achei melhor fazer um bicho mais normal, traços primatas. Mas por algum motivo, o meu macaco seguiu se reproduzindo colocando ovos. Foi aí que eu me lembrei de uma das principais críticas que o Spore recebeu na época que ele saiu. A venda de uma aparente falsa precisão científica. O Will falava muito nas suas palestras de como ele era obcecado com teorias tipo o paradoxo de Fermi ou a equação de Drake. Esses estudos, inclusive, seriam as principais inspirações dele para a criação de Spore. E enquanto o jogo estava em desenvolvimento, ele sempre vendeu o Spore como uma simulação científica precisa da origem e evolução da vida. Mas na prática, todo esse escopo foi muito simplificado. Isso não necessariamente faz o jogo ser ruim, longe disso. Mas o lance é que a abordagem do Will durante as palestras e demonstrações, que querendo ou não serviram como marketing pro jogo, Se ele não, mano, se ele não tivesse vendido tanto que é cientificamente preciso, eu acho que tava tudo bem, né? Mas já que ele vendeu desse jeito, aí é foda, né? Quando eu tava conversando com o Shin ontem, os devs chamam isso de time to penis. Quanto tempo leva pra liberdade que você deu se transformar em um objeto fálico? Ai, a sociedade falocêntrica, né, mano? Dê um lápis a um homem, ele criará um pin. Ele criará um pin. Aí depois você chama o cara de gay, que ele desenha um pinto, aí ele acha ruim, né? era um hype entre as pessoas que viam ele indo para um lado mais científico, e que, convenhamos, não foi lá muito bem atendido. Mas isso também não impediu de maneira alguma que o Spore formasse uma comunidade gigante e duradoura, que até hoje segue jogando e criando conteúdo aos montes pro game. Nossa, eu nunca cheguei nessa parte das cidades e naves e explorar o universo. Nunca cheguei. Pra vocês terem noção, o site do Spore tá lá, no ar e ativo, recebendo criações de jogadores do mundo inteiro, e no momento que esse vídeo foi feito, tá somando 191 milhões de criações. O plot twist em relação à expectativa da precisão científica do jogo, que no fim acabou sendo algo muito mais leve, com uma pegada até que bem infantil, é que o Will Wright não era um cara que tava fazendo um marketing da boca pra fora nas palestras e demonstrações do game. Ele realmente queria criar um jogo com precisão na abordagem científica, tanto em relação ao comportamento das criaturas, quanto em relação aos gráficos do game, que deveriam ser mais sérios e explícitos. O que rolou é que a direção da EA interferiu e muito na produção. Os caras forçaram a mão pra deixar as criaturas mais fofas e o jogo mais leve em relação ao seu conteúdo. Tudo pra garantir que ele recebesse esse selo aqui e toda criança pudesse jogar Spore. E ter a sua visão de criador censurada pelo setor de marketing no projeto que até então seria a sua maior criação foi justamente o que fez o Will se anojar desse mercado e ficar desligado da indústria de games por mais de 10 anos. E mais do que nunca, o que fez eu definitivamente mudar o assunto desse vídeo de Spore para Will Wright foi descobrir o que aparentemente encerrou esse período de hiato do Will do desenvolvimento de games. Ele voltou? Um jogo no metaverso. Não. Caraca, eu tô com essa cara internamente, a cara do Tucas nesse exato momento, velho. Volta pro hiato. Some de novo, some. Pra vender NFTs. Não! Nossa, piorou mais ainda. Não é piada.
mas eu gostaria que fosse. Porque agora vai ser impossível fazer o fim desse vídeo não ser melancólico. Não. Em outubro de 2022, o Will Wright apareceu nesse vídeo como porta-voz da... Gala Games. Belo nome. Anunciando o Voxverse, o novo projeto em que ele tá trabalhando. Nesse trailer de 6 minutos que eu assisti 2 vezes e não consegui entender porra nenhuma de como esse jogo funciona, ele usa muitas palavras-chave que deixam os Crypto Bros animados, como metaverso, criptomoedas, NFTs e economia social interativa. Mindset. Mano, essa porra aqui é como qualquer outro projeto de jogo no metaverso. A parada foi anunciada há 2 anos, tentando surfar no hype. Buceta? Cryptocox? Cryptocox. Cala a boca, mano. Captar investimentos com o nome do Will Wright envolvido no projeto. Não tem nenhum footage de gameplay. Eu não consegui encontrar nenhum update do jogo no site da empresa. E se fosse pra apostar, eu apostava todo o meu dinheiro que essa porra aqui nunca vai ver a luz do dia. Partindo do ponto que ou você morre como herói, ou vive o suficiente pra vender NFT no metaverso, eu torço de verdade pra que essa parada aqui seja só o Will Wright tentando pagar alguns boletos, assinando a participação e disponibilizando o nome dele pra galera desse estúdio aqui por uma boa grana, pra poder dizer que ele tá participando do projeto. Afinal, todo mundo que sabe o que ele já criou, vendo que ele tá participando aqui, com certeza vai gerar alguns cliques pra esse projeto flopado. Mas eu também espero de verdade, depois de tudo que eu falei aqui, que um jogo no metaverso não seja a última parada que eu vou ver a mente desse cara trabalhando. Quem sabe com uma empresa querendo lançar um jogo de verdade, investindo, ele não possa lançar mais uma masterpiece, dessa vez com liberdade total, ao contrário do que aconteceu com o Spore. Mas e aí, você também sente falta do Will Wright, das ideias dele nessa indústria? E qual a sua lembrança mais feliz jogando um jogo dele? Conta pra mim aqui embaixo nos comentários. Eu vou seguir jogando Spore, porque eu comprei todas as expansões do jogo na GOG, menos, é claro, Darkspore. Mas enfim, a gente ainda provavelmente vai ter um vídeo dedicado só pra esse jogo aqui no canal. Quero aproveitar pra agradecer de coração os apoiadores do canal que estão aparecendo aqui na tela. Assim, esperando mesmo que eu nem saiba quem é esse mano. É o criador de The Sims, velho. Peraí que tem um negócio aqui. Valor a partir de R$13. Segue aí no Twitter e a gente se encontra num próximo vídeo. Tchau! Basicamente, a razão pela qual faço brinquedos como esse é porque acho que É vender NFT. se há uma diferença que eu poderia fazer no mundo, é que eu gostaria de alguma forma, dar às pessoas uma calibração um pouco melhor do pensamento de longo prazo, porque acho que a maioria dos problemas que nosso mundo enfrenta agora é resultado do pensamento de curto prazo e do fato de que é tão difícil para nós pensarmos em 50, 100 ou 1000 anos. Acho que dar brinquedos como esse às crianças e permitir que elas reproduzam dinâmicas de longo prazo em curto prazo e tenham uma noção do que estamos fazendo agora e como será daqui a 100 anos, é provavelmente a coisa mais eficaz que posso fazer para ajudar o mundo. Obrigado. Ok. Importante, não nego, só não tenho apego mesmo. Ah, não, eu entendo. Eu joguei, tipo, um pouco de The Sims, um pouco de Spore, mas eu também não tenho um apegão. Mas é meio... Peraí, eu vou arrumar minha câmera, só um minuto. É meio triste ver um cara que, tipo, revolucionou um gênero de jogo, né? Pra sumir e voltar a fazer, no metaverso vendendo NFT, que é o bagulho mais 2021 que eu consigo pensar. Tá ligado?